recentes mostram que mais de 500 mil carros são roubados por ano no país. Chegou a ver essa peça aí no C4? Isso dá mais de 1.500 carros roubados por dia, mais de 60 a cada hora. É mais de um carro roubado por minuto. E também precisava do cabeçote do Audi A5. Policiais estimam que 20 a 30% desses carros são enviados para desmanches ilegais. Tem uma porta da Touareg, a dianteira direita. Em 2014, o governo federal criou a Lei dos Desmanches. Os estados tinham um ano para implementar a lei, que foi feita para fechar os ferros velhos ilegais e ajudar a diminuir o número de roubos de carros. Tu lembra quantos carros foi o total dessa semana? Depois de mais de 3 anos, apenas 3 estados aderiram: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim... Essa semana, uma operação prendeu a maior quadrilha de roubo de carros do Rio Grande do Sul. A Operação Barão. É assim que os bandidos chamavam os chefes da quadrilha. Bom dia, Barão. Ô, Barão, se quiser dar um pé lá naquele pavilhão que tu tinha me dito. A polícia estourou diversos galpões ilegais de desmanche, que eram chamados pelos bandidos de pavilhão. Aqui é o nosso pavilhão. Eram lugares à prova de som para ninguém desconfiar o que acontecia lá dentro. Esses são vídeos feitos pelos integrantes da quadrilha. Tá limpinho. Os criminosos cortavam os carros e já separavam as peças nos galpões. Em apenas um deles foram encontradas 25 toneladas de peças. Mas se engana quem pensa que essas peças iam ser vendidas em ferros velhos normais. Essa quadrilha criou o ferro velho digital. Hoje o ferro velho é online. Esse hacker já foi preso e indiciado pela polícia por trabalhar para quadrilhas que praticavam esse tipo de crime. Ele não vende mais só para a cidade, ele vende para o Brasil inteiro, na realidade, né? Então, vende muito, né? Por isso que os roubos de carro não acabaram. A quadrilha presa essa semana era dona de ferros velhos ilegais. Com a lei do desmanche, levou o negócio para a internet e passou a vender para todo o Brasil. A organização criminosa era muito complexa, com divisão de tarefas específicas, né? Nós tínhamos as lideranças, nós tínhamos operadores financeiros que faziam a lavagem de dinheiro, nós tínhamos células que era o braço armado, os assaltantes, nós tínhamos os mecânicos, faziam o desmanche, tiravam as numerações, nós tínhamos os gerentes que faziam a movimentação desses kits de peças para que fossem vendidos e entregues para 15 estados brasileiros. Na operação policial foram encontrados recibos de vendas feitas para clientes da Bahia, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Esse kit estava sendo enviado para Alagoas. O repórter do Fantástico Fábio Almeida encontrou na internet centenas de ofertas de todos os tipos de peças. Até sucatas de veículos inteiros são anunciadas. O repórter resolveu negociar a compra de uma porta. E como estava em Porto Alegre, os bandidos da quadrilha gaúcha aceitaram fazer a entrega pessoalmente. Foi marcado um ponto de encontro numa área de grande circulação da cidade. Tá embalada, tranquilo? Não é mais fácil de encostar na árvore aí, ó. Pelo menos atenção um pouco, né, meu? Você porta de quê? De Mercedes? Uma porta de carro de luxo importado pela bagatela de R$800. Aproximadamente a porta em si, ela está no valor de R$9 mil. Completa ali, ela ficaria em torno de R$15 mil, a porta completa. E aproximadamente uma usada daria em torno de uns R$4 mil. Os bandidos roubavam pelo menos 3 carros por dia. Os alvos eram sempre carros de luxo. Uma Mercedes B200. É furioso o bagulho. Para lavar o dinheiro do crime, a quadrilha investia em diversos negócios. Empresas de revenda de veículos, frotas de táxi, frotas de veículos para transporte via aplicativos. E usavam esses negócios para aplicar mais golpes. Um deles alugando carros em locadoras de veículos. Eram fraudes bem sofisticadas, com locação de veículos, comunicavam um falso roubo, desmanchavam o carro e vendiam pela internet. Ou alocavam um carro, simulavam acidentes com a sua frota
Então, eles pleiteavam a indenização da locadora e geralmente levavam a indenização. O bando também tentava dar golpes em seguradoras. Nessa foto, um carro que pertencia à quadrilha foi destruído de propósito depois de ser colocado no meio de uma enchente. Assim conseguiram receber o dinheiro do seguro. Nossa investigação apurou que eles movimentavam cerca de R$500 mil por mês e eles se intitulavam Império, né? Império Autopeças. Império Autopeças e Dubai Importes. Essas eram as revendas online dos bandidos. A Império das Peças sendo alimentada, né? Que é o mais importante. Mas a Dubai, aí deu, né? Acabou a pobreza. E os chefões gostavam de ostentar a fortuna que ganhavam. Adquiriam veículos blindados, de luxo, embarcações, imóveis em locais frequentados pela alta sociedade. Eu tenho, num período de 6 meses, movimentação de quase 3 milhões de 2 contas bancárias somente. A quadrilha era dona de um carro esportivo que valia quase R$500 mil. Só o imposto anual desse veículo custa mais de R$15 mil. Esses bandidos atuavam em um estado onde a lei dos desmanches está em vigor. E o que será que acontece nos estados onde a lei ainda nem foi adotada? Até 2014, era a Polícia Civil que fazia a fiscalização administrativa dos ferros velhos. Através do advento da lei de 2014, essa atribuição passou aos DETRANs de cada estado. Alguns estados implementaram, outros não. O Rio de Janeiro, essa lei ainda não foi implementada. Nas últimas estatísticas, o Rio de Janeiro é o estado onde proporcionalmente mais se roubam carros no Brasil. Em 2016, foram mais de 900 carros roubados para cada 100 mil veículos. O Detran do Rio espera implantar o sistema de fiscalização até o fim deste ano. A demora, segundo o departamento, é causada pela crise financeira do estado. Em São Paulo, entre os anos de 2014 e 2017, o roubo de carros teve uma queda de mais de 31%. Já os furtos tiveram redução de mais de 14%. No Rio Grande do Sul, entre 2015 e 2017, o número de roubos e furtos caiu quase 10%. Em Minas Gerais, entre 2014 e 2016, houve um aumento de quase 20% dos roubos e furtos de veículos. O Detran de Minas informou que a implantação da lei começou em junho do ano passado, mas não repassou os dados atualizados de roubos e furtos. E ainda está finalizando a construção do sistema informatizado que vai rastrear as peças e ajudar na fiscalização. As leis melhoram um pouco o sistema, mas enquanto não tiver fiscalização, não adianta. A lei sozinha não faz nada. O Fantástico procurou o site Mercado Livre. Era através dele que os bandidos da quadrilha do Rio Grande do Sul vendiam as peças para o Brasil inteiro. Em nota, o site diz que repudia o uso de sua plataforma por usuários que tenham fins ilícitos. Sempre que recebe uma denúncia, colabora com a investigação dos órgãos competentes. E quando um usuário é confirmado como infrator, ele é bloqueado, assim como todos os seus anúncios de produtos. Mas para o Procon, o site também é responsável pela venda dos produtos roubados. Todo mundo que está nesta cadeia de fornecimento, seja o site, seja o vendedor, o intermediário, todos eles têm responsabilidade solidária, ou seja, uma responsabilidade integral por aquilo que vendem. No Rio Grande do Sul, a Operação Barão fechou 9 galpões ilegais. Apreendeu 47 veículos e R$11 milhões em bens da quadrilha. Também foram presas 34 pessoas, entre elas o homem que entregou a porta ao nosso repórter. A lei de 2014 determina que os centros de desmanches sejam registrados junto aos Detrans de cada estado. Assim, o consumidor consegue saber a origem das peças revendidas, além de ter um controle maior sobre elas. Então, o usuário que compra uma peça num centro de desmanches veicular, ele vai perceber uma peça etiquetada, que foi avaliada por um responsável técnico, a peça tem condições, tem procedência. Diferente da porta que foi entregue ao nosso repórter. Essa acabou voltando para um galpão, mas desta vez o da polícia.